Olá pessoal, este tutorial tem como objetivo mostrar como utilizar o aplicativo C7 GPS Malha em práticas de levantamento de áreas de campo e áreas agrícolas e também como gerar uma malha de amostragem para fins de localização georreferenciada de pontos onde serão coletadas amostras de solo que servirão para a elaboração de mapas que são usados em agricultura de precisão. Inicialmente eu vou mostrar aqui um tutorial, um manual melhor, de uso do aplicativo C7 GPS Malha que eu elaborei, que está numa versão em PDF, que mostra num primeiro passo como acessar a loja do aplicativo. É importante que você diga que esse aplicativo ele foi desenvolvido somente para sistema Android, não há então a versão para o iOS. E então aí mostra as principais telas de acesso ao sistema. No segundo passo, nós vamos observar aqui como abrir o aplicativo e acessar as suas telas pelas quais então é feito o trajeto para a delimitação de uma área de campo. Na sequência, o terceiro passo mostra como mapear uma área de um talhão, inicialmente como mostra aqui começando o trajeto e depois percorrido o trajeto, o cálculo e a informação da área total. Também aqui no quarto passo pode ser observado que há a opção geração de malha de amostragem e essa malha de amostragem pode ter configurado a área representativa de cada ponto. Nesse caso aqui foi simulado uma área de 0,5 hectares porque a área do exercício do tutorial foi uma área pequena. Na sequência, o quinto passo, depois de gerada a malha, vem a ser a leitura da malha, ou seja, buscar encontrar os pontos já referenciados no campo. No momento que você busca encontrar os pontos no campo, observa-se que a tela informa o número do ponto a ser encontrado, a distância a qual se encontra o ponto em relação ao smartphone e o azimuth, que é a orientação pela qual a pessoa que está na busca do ponto deve se orientar para buscar diminuir a distância até encontrar o ponto. É importante que você diga que na lista dos pontos é possível escolher qual ponto se encontra na distância mais próxima, de maneira que não se percorram distâncias desnecessárias e sempre se busque o ponto mais próximo e do mais próximo para o próximo, que também, assim sucessivamente, vai estar sempre o mais perto possível do operador do smartphone. E por fim aqui, cada vez que se encontra um ponto, se confirma a marcação do ponto. É importante que se diga que na prática da coleta de amostra de solo, esse ponto ao ser encontrado, nesse local é feita a extração da amostra de solo e essa amostra de solo, ela estando já referenciada, vai permitir depois a elaboração do mapa da fertilidade da área. E por fim, mostro aqui que a forma de encontrar os arquivos armazenados dentro da memória interna do celular, do smartphone, é gerada uma pasta com o nome Campeiro e dentro dessa pasta encontram-se então duas outras subpastas, pontos malha, que se referem à malha de amostragem, e coordenadas, que se referem às coordenadas de delimitação da área do talhão. Então, bem rapidamente, esta é a visão geral do tutorial. Nós vamos passar então à observação de como tratar os dados das coordenadas e os dados dos pontos malha de maneira que eles possam ser exportados do celular para um aplicativo de geoprocessamento, uma ferramenta como, por exemplo, o QGIS. Eu vou buscar aqui na minha área de trabalho a pasta com a qual eu já tenho aqui os dois arquivos extraídos do celular. É bem simples de fazer a extração dos arquivos do celular, basta encontrar esses arquivos como eu mostrei antes para vocês, né, e enviá-los por e-mail para o próprio e-mail, de maneira que se consiga acessar então e salvar esses arquivos. Eu vou abrir o primeiro deles aqui para vocês terem uma ideia. Então esse arquivo é um arquivo TXT que nós temos que apertar a tecla Ctrl e a tecla A, Ctrl A, portanto, para selecionar tudo, e depois imediatamente a tecla Ctrl e a tecla C, Ctrl C, para copiar. Quando a gente copia esses dados para a área de transferência, nós já podemos fechar essa janela e, de imediato, abrir um programa de planilha eletrônica. Eu estou usando aqui o Microsoft Excel. É possível usar também o LibreCalc, que também é uma planilha eletrônica de uso free, de uso gratuito. No Excel, nós vamos
ao posicionar na célula inicial 1A, apertar a tecla Ctrl e a tecla V para fazer a colagem dos dados na tela do Excel. Observem que todos os vértices do caminhamento perimétrico que foi feito em campo foram colados na área de trabalho. Então, de imediato, vejam que cada uma dessas linhas contém os dados das coordenadas de campo que estão separados por vírgula. Como estão separados por vírgula, é necessário que nós separemos esses dados de maneira que eles sejam, então, todos eles fiquem cada coordenada em uma coluna. Para fazer isso, nós selecionamos clicando sobre a letra da coluna A e o menu Dados, esse menu que eu estou mostrando aqui. Acionando o menu Dados, existe a opção Texto para colunas. Nós vamos clicar nessa opção e confirmar a opção Delimitado. Avançamos. Ao avançar, então, nós escolhemos o delimitador de vírgula e tiramos o delimitador tabulação. Avançamos mais uma vez. Antes de avançar, observem aqui que ele já separou as coordenadas em colunas individuais. Aqui, antes de concluir a tarefa, nós temos que ir nesta opção aqui, avançado. Por quê? Para evitar que estes pontos aqui sejam reconhecidos como pontos divisores, separadores de milhar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos atribuir que o separador decimal é, portanto, ponto. Tá? E o separador de milhar, como nós não estamos trabalhando com números em milhares, nós vamos optar por esta opção aqui que é nenhum, vazio. Então, observem aqui que eu tenho um separador decimal que é ponto e um separador de milhar que é vazio. Damos um OK e aí sim concluímos esse passo. Observem aqui então que os nossos dados ficaram todos eles separados em colunas individuais e nós temos aqui uma coluna na letra A que é a latitude e uma coluna na letra B que é a longitude. Por que latitude? Porque nessa região que nós estamos aqui, as latitudes são negativas e encontram-se na casa aí dos 29 graus sul. E a longitude também negativa encontra-se na casa aí dos 53 graus oeste. As demais informações, elas são informações de outros sistemas de coordenadas, o sistema de coordenadas UTM, Universal Transverse de Mercator, que nesse exercício não serão usadas. Se não serão usadas, basta vocês clicarem nas letras das colunas e arrastar o mouse cobrindo todas as colunas e com a tecla Delete do teclado, deletar essas informações. Não está concluída ainda esta transformação porque nós precisamos ordenar as colunas de maneira que eu tenha primeiro a longitude e depois a latitude. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar aqui a coluna clicando na letra A, selecionando toda a coluna e copiando, ou melhor, recortando esta coluna. Para recortar esta coluna, basta que nós cliquemos na tecla Ctrl e na tecla X. Ao fazer esse recorte dessa coluna, essa coluna ficou selecionada e eu vou clicar aqui na coluna logo depois da longitude e apertar a tecla Ctrl e a tecla V. Observem então aqui que eu reorientei a coluna tendo primeiro a longitude, que equivale ao X do eixo de coordenadas, e segundo a latitude, que equivale ao Y do eixo de coordenadas. E aqui, como sobrou a coluna da letra A, eu posso clicar com o botão direito do mouse e excluir essa coluna, ficando então com X e Y. Também precisamos aqui adicionar o cabeçalho informando que cada uma delas é X e Y. Para isso, eu marco aqui a linha a partir do número 1 e com o botão direito do mouse nós inserimos uma linha na qual será digitado a letra X primeiro e a letra Y depois. Agora sim nós temos, portanto, a ordem correta das coordenadas, tendo X com as longitudes e Y com as latitudes. Dessa forma nós já podemos salvar esse arquivo. Então eu vou aqui na opção Arquivo, Salvar como, vou salvar esse arquivo num formato CSV separado por vírgulas. Observem aqui onde eu estou sinalizando com o mouse, CSV separado por vírgulas, porque é esse o formato que é interpretado pelos outros programas.
Na medida que eu seleciono o CSV separado por vírgulas, eu já endereço o meu arquivo para a pasta onde eu estou salvando o meu trabalho. E vou dar um nome ali, que é o nome destes pontos, que são os pontos de área. Porque exatamente são os pontos que vão me levar à identificação da área. Vou salvar esses pontos, confirmo aqui as duas mensagens que são abertas automaticamente pela tela, fecho o programa, tá? E aí temos ali, então, dentro da minha pasta, os arquivos em texto. Nesse caso aqui eu estou trabalhando com pontos de área, que equivale ao arquivo textual cord.c, e depois os pontos de malha, que mais tarde eu vou fazer também, né, que vai ser os pontos de malha a partir desse arquivo cord.m. Agora, para que a gente então consiga encontrar a área delimitada, nós precisamos usar o software QGIS, que já foi produto de outros tutoriais. Então, esse software QGIS vocês já conhecem, sabem muito bem que ele tem uma barra de menus superior, uma barra de comandos principais, também na área superior, uma barra de comandos de adição de camadas na aba esquerda, um menu de navegação, um menu de camadas, a área de mapa e a caixa de ferramentas de processamento. Para começar a adicionar, portanto, um arquivo a partir de dados de coordenadas de campo oriundas de um smartphone, nós vamos usar esta opção que eu estou marcando aqui na tela, que é a opção adicionar camada de texto delimitado. Então, esta opção aqui é a que nós vamos usar. Ao clicar nela, eu primeiro preciso encontrar, ou seja, procurar o arquivo que acabamos de transformar. Então, nós vamos lá na área de trabalho, onde eu tenho lá o arquivo dentro da minha pasta aula AP, e está ali o arquivo pontos área. No momento que eu gero o arquivo pontos área, eu chamo a atenção aqui, ó, que o campo X ele já identificou a coluna X do arquivo, e o campo Y, que é a latitude, já identificou também da mesma forma o campo Y. Observem aqui que aparece como delimitadores personalizados, ponto e vírgula. Isso aqui é o próprio software que reconhece dessa maneira. O importante é que nós conferimos se as coordenadas estão adequadas e corretas, o x sendo as longitudes, o y sendo as latitudes. Feito isto, basta nós darmos um OK, e aí o que vai aparecer? Vai aparecer aqui a delimitação da área de campo. Aqui, para nós, apareceu duas delimitações porque eu tinha feito um trabalho de campo que ficou salvo junto com um outro trabalho que foi feito na aula prática a qual se refere esse tutorial. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou inicialmente excluir os pontos que não interessam. Isso aqui possivelmente não aconteça com vocês, né? Então, mas apenas a título de informação inicial e para que a gente encerre esse tutorial, aqui está o caminho que foi percorrido em campo, portando em mãos um smartphone que contém instalado o aplicativo C7 GPS Malha, a partir do qual foram coletadas as coordenadas automaticamente, coordenadas de satélites GPS e que permitem que nós façamos a delimitação da área de campo e posteriormente o cálculo de área desta área de campo. Então, para finalizar isso, eu preciso salvar este arquivo como um shapefile. Para salvar esse arquivo como um shapefile, eu preciso clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo, ir na opção salvar como, e nesta opção salvar como, definir aqui, vamos voltar porque eu fui muito rápido, definir aqui no botão buscar uma localização para o arquivo de destino, que, volto a informar, vai ficar sempre na minha pasta. Isso é importante para que nós tenhamos uma organização dos arquivos. Eu vou chamar isso de pontos de área de campo, para não repetir o nome que foi gerado anteriormente. Salvo. E aqui eu vou voltar a falar numa coisa que eu já tinha mencionado em outro tutorial, que é sobre o sistema de referência de coordenadas. Lembrando que para que eu possa
calcular áreas, eu preciso ter um sistema de referência de coordenadas que seja UTM, Universal Transverso de Mercator, e no nosso caso que seja na zona 22 do hemisfério sul, porque é onde nós estamos situados dentro dos fusos UTM. Seleciono ele aqui, damos um OK, tá? E aí já temos como dar um OK para confirmar o processo de salvamento deste shapefile. Feito isso, nós temos aqui, portanto, o nosso shapefile, podemos excluir aquele arquivo que foi o arquivo original, que deu entrada nesse procedimento. Aplicamos ali com o botão direito do mouse e remover, ou podemos usar também este comando aqui, que permite remover a camada de entrada. Agora sim, tendo essa camada de entrada, eu tenho condições de eliminar esses pontos aqui, que são os pontos indesejáveis de um trajeto que havia sido feito fora do horário do trabalho que nós tínhamos realizado em campo. Para isso, lembro dos tutoriais anteriores, que no QGIS o lápis amarelo habilita a edição, e aqui eu vou chamar a atenção para esse comando de seleção de feições. Observem aqui, eu estou clicando e sinalizando para ficar bem marcado que ao acionar esse comando de seleção, até o próprio mouse troca de formato, eu vou marcar todos esses pontos. Observem que se eu seleciono eles, eles ficam na cor amarela, a cor de seleção, e aí eu posso usar a lixeira, que está no comando de edição, ou o delete do teclado. Eu vou usar aqui a lixeirinha do comando de edição, excluir estes pontos indesejáveis, salvar a minha edição e desabilitar a minha edição. Agora eu posso chamar a visualização dos pontos do meu levantamento. A partir daí, então, basta que a gente crie um shapefile novo de campo, como foi demonstrado naquele outro tutorial, e a partir desse shapefile novo, ligar todos os pontos, criando um polígono de recobrimento dessa área. Vejam como é simples. Eu vou clicar aqui, então, em adicionar shapefile. Lembrem que para cálculos de área sempre é polígono, tá? O sistema de referência de coordenadas é o WGS 84 UTM Zona 22S. Tá? Nós vamos dar um nome para ele, repetindo aquilo que foi feito em outro tutorial, chamado talhão. Dados de texto, portanto, nós adicionamos isso, vai se tornar uma coluna do banco de dados de atributos, e um outro chamado área, que não é dados de texto, é um número decimal, e que tem 3 casas após a vírgula de precisão. Aí nós confirmamos em OK e salvamos o nome do arquivo. Esse arquivo eu vou chamar de área de campo. Somente a área de campo, porque a partir dele eu posso criar minha área de campo. No momento que ele foi criado, aí eu posso então editar os pontos com os quais eu vou considerar o meu trabalho. Eu posso escolher por qual vértice iniciar. Eu vou começar por esse aqui para diferenciar um pouco das rotinas anteriores. Só que antes de fazer essa atividade, tem um detalhe importantíssimo do software dessa ferramenta QGIS, que está aqui nas configurações, aqui em cima, no menu configurações, que se chama opções de aderência. Então nós vamos configurar estas opções de aderência, elas aparecem aqui embaixo, para camada, todas as camadas visíveis, nós vamos aderir ao vértice, ao segmento, com uma tolerância de 10 pixels. Vocês já vão ver o que é isso. Eu confirmo esta opção de habilitar a edição de topologia e confirmo a opção de aderência na interseção. Posso fechar essa configuração aqui e agora posso iniciar, mais uma vez, lá no lápis amarelo, no ícone do lápis amarelo, eu vou iniciar a edição criando, adicionando feição, feição polígono. Vamos clicar ali. Agora observem ali a aderência. No momento que eu me aproximo do vértice, ele cria uma sinalização de que grudou ali. Então eu posso começar dali, ele já começa ali e vai grudando de um em um. Eu posso ir fechando e fazendo todos. Ou simplesmente eu posso fazer isso aqui. Eu posso considerar que a maioria dos vértices está alinhada, eu não preciso ir a todos, eu posso pegar apenas alguns, os que representam o meu caminhamento no campo. Mesmo que isto gere
algumas tortuosidades, algumas deformações nesse alinhamento. Se vocês compararem isso com o tutorial que eu já fiz em outro momento, usando o Quick Map Service, vocês vão ver que a forma geométrica gerada pelos pontos observados e levantados de GPS me leva aí a um alinhamento. Ó, cheguei no outro vértice, vou chegar aqui, vou unindo, não vou unir todos porque, né, eles vão gerar aí uma alteração. Aqui eu posso até criar um ponto virtual aqui para servir de palanque de cerca, né, como vocês conhecem essa área, já viram em tutoriais anteriores. E aí eu vou fechando o meu polígono. Ó, vou fechando aqui, vou clicando ali, alguns ficam fora, outros não. Aqui vejam que tem uma alteração por causa de um caminhamento, mas eu vou criar ali um ponto virtual, né? Ó, então eu vou conferindo, ó, aqui desviou um pouco, eu vou tentando deixar o máximo possível esse levantamento como foi feito no campo. Claro que se a gente for observar isso, conforme a imagem do Quick Map Service, depois, ó, lembram quando finalização, botão esquerdo do mouse, botão direito do mouse, digita o ID 01, talhão, lembram? Talhão campo de Anone. E a área vamos calcular depois. Observa aí como é que ficou a nossa área. Vamos salvar, desabilitar e tirar aqui a visualização dos pontos de campo, né? Olha aí, ó. Ela ficou aproximadamente com aquela área que a gente já tinha feito em outro tutorial. Claro que respeitando os pontos que foram levantados no campo, ela tem uma tortuosidade, uma irregularidade própria de um levantamento de campo, de caminhamento perimétrico, mas que certamente reproduz aí fielmente a área que existe lá no lugar onde nós estivemos. A partir então dessa delimitação, nós podemos abrir a calculadora de campo, primeiro aqui a tabela de atributos, olha lá, ó, tabela de atributos, depois abrir a calculadora de campo e, lembram, atualizar um campo existente que vai ser o talhão, ou melhor, o campo área. No campo área, nós vamos na opção geometria e cifrão área, que é onde calcula a área. Olha ali, ó, tá, já apareceu a prévia de saída. Eu vou dividir isso por 10.000 para ter a resposta em hectares. Lá quando eu fiz no tutorial anterior o cálculo da área do campo de Anone direto pela imagem de satélite, a área calculada foi de 6,19 hectares. Aqui deu um pouco menos, 6,82. O que é isso? Isso é próprio da observação que foi feita na imagem ser diferente do trabalho que foi feito direto no campo por caminhamento perimétrico. Se vocês perguntarem assim, o que é correto ou incorreto, eu diria que o trabalho feito em campo ele sempre vai ser mais confiável do que o trabalho feito a partir de uma imagem que você fez de forma remota, sem visitar a área. Portanto, aqui nós salvamos a informação, fechamos a edição e estamos aí com o polígono de campo que foi gerado a partir de pontos que foram coletados com um smartphone que tem o sinal GPS e o uso de um aplicativo para smartphone Android que se chama C7 GPS Malha. Espero que isso tenha contribuído para as nossas aulas práticas e que vocês tentem fazer isso sozinhos e consigam aí reproduzir isso nas suas práticas profissionais futuramente e também possam desenvolver essas atividades de levantamento com o uso de smartphone munido de GPS e aplicativos compatíveis com a utilização de sinais de GPS. Obrigado, um abraço, até a próxima.